Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Vamos alimentar o nosso canal agora com uma notícia muito boa, que é a defesa da verdade por parte do cardeal Gerald Miller, um grande cardeal católico, e ele vem aqui falar em uma entrevista a respeito do fatídico sínodo alemão e também do sínodo da sinodalidade. E eu quero trazer para vocês aqui, ó. Cardeal Miller descreve a situação na igreja como hora da grande tragédia. Cardeal Gerald Miller descreve a situação que surgiu na igreja com o caminho sinodal da Alemanha como a hora da tragédia. Em entrevista ao Tagespost, o prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé afirma que as atuais autoridades vaticanas subestimaram todo o processo e o furor teutônicos desde o início. O cardeal Miller acredita que os paralelos históricos devem ser estabelecidos. Durante a Reforma, Roma foi parcialmente responsável pela apostasia de grande parte da Igreja Católica em todo o norte da Europa, por não fazer nada ou fazê-lo tarde demais. É muito lamentável que aqui as autoridades competentes tenham ilusões sobre a situação alemã e não cumpram com sua responsabilidade com o vigor suficiente para serem princípio eterno e fundamento da unidade da Igreja na verdade revelada por Cristo. Ou seja, quando se tem uma situação complicada, a Igreja deve defender a verdade e não esperar tanto para tomar decisões. É isso que o cardeal está falando. Não estou colocando palavras na boca dele. Se você ler, você entende isso. Posição hostil assumida por bispos e teólogos. O cardeal também contou ao Tagespost sobre o processo sinodal global, em relação ao qual declarou em entrevista à EWTN que estava ocorrendo uma tomada hostil, ou seja, uma espécie de golpe interno. No Tagespost ele especifica: a sinodalidade está ancorada na prática da Igreja. Agora o conceito abstrato de sinodalidade se torna um princípio da Igreja. Fala-se então de uma Igreja sinodal, o que ainda é estranho, já que as características da Igreja, una, santa, católica e apostólica, aparecem no credo e não podem ser multiplicadas arbitrariamente. A tomada hostil, segundo Miller, é realizada por bispos e teólogos que não reconhecem mais os princípios básicos da fé católica, ou seja, aqueles que não creem na verdade de sempre querem mudá-la. Violação da Constituição. O cardeal lança um julgamento severo sobre as cerimônias de bênção para pares do mesmo sexo decididas pelo caminho sinodal na Alemanha. Esta decisão é inválida, é herética em seu conteúdo, porque claramente contradiz a compreensão revelada do casamento e também da antropologia natural baseada na razão. Mas para Miller, o erro ocorreu no início do caminho sinodal. A saber, quando foi expressamente declarado que as decisões dos sinodais são válidas, mesmo que violem o conteúdo da fé católica. Em termos seculares, isso seria uma violação da Constituição. Formalmente, o corpo sinodal não atua no nível do magistério. E, em segundo lugar, uma parte da Conferência Episcopal não pode representar todo o magistério da Igreja Católica. Ou seja, tudo que faz, todas as decisões lá, elas não valem como regra para a igreja e um caminho sinodal, uma conferência episcopal, como no caso da Alemanha, eles não podem definir uma regra como magistério sem aprovação do magistério. Ou seja, nada do que eles estão fazendo lá é
legalmente válido se a igreja não aprovar. Mas até agora não veio nenhuma aprovação, inclusive há uma refutação. Eu ainda vou fazer um vídeo, vou gravar a respeito disso, da posição do Vaticano, uma nova posição contrária a tudo o que vem sendo jogado aí pelo Sínodo Alemão. Então é isso. Cardeal Miller trazendo as realidades para nós da Santa Igreja. Outra coisa que eu queria falar é a respeito do vídeo de manhã da catequese, no qual eu apenas fiz um breve comentário a respeito da entrevista do Papa e assim, já está no ACI Digital. A mesma coisa que eu falei. Nós precisamos rezar pela igreja, meus irmãos. Não adianta questionar. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.